Esta é uma foto tirada com meus amigos de classe da escola primária, tirada em 1992. No norte da província de Anjeon, Oerion, na Coreia do Norte. Vocês podem achar que isso foi antes do colapso do nosso sistema de comida. Quando estava no ensino fundamental, comecei a notar as cadeiras vazias em frente às mesas em minha classe. Após 1994, muitas pessoas de minha cidade natal morreram de fome, incluindo meus colegas de classe. As minas de carvão nas profundezas da montanha onde vivíamos eram cheias de pessoas desesperadas para fugir, pois nada havia para comer. Até meus vizinhos, a família que vivia atrás de nós, morreram de fome. Houve aqueles que tentaram prolongar a vida comendo casca de árvore e grama, mas acabaram morrendo. Em 12 de abril de 1995, minha avó morreu de fome e eu vi com meus olhos. Nas últimas 7 décadas, a família Kim tem enganado o povo norte-coreano. Enquanto meus colegas de sala morriam de fome, nosso professor empurrava a ideia de que nosso sistema de socialismo era o melhor do mundo. Kim Jong-il ordenou que as pessoas se pressionassem, apesar da fome. Ele nos disse que a comida estaria disponível em breve, como água descendo da cachoeira. Mais tarde, eu descobri que o sistema público de distribuição havia colapsado, e que Kim Jong-il se recusou a dar comida para a parte mais faminta do meu país, intencionalmente nos matando de fome. Distante de minha cidade estava o Campo 22, para presos políticos. Lá os presos políticos retiram 1.200 toneladas de carvão todos os dias, sem pausa ou descanso. Um dia, percebi que poderia coletar e vender o carvão, para ter dinheiro para comprar milho para alimentar minha família. Certa noite, eu saí com minha mãe e minha irmã mais nova, que tinha 12 anos, e na época, juntava carvão. Um trem de carga saiu do campo de presos para uma usina elétrica, e nós pularia nele enquanto se movia. Ou ficávamos espiando a bordo dele enquanto sairia da estação. E nós fizemos isso para evitar os guardas armados que sempre vigiavam os trens. Quando nos flagravam, sempre nos batiam até quebrarem nossos ossos. Ainda consigo sentir o peso do saco de carvão. Para uma pessoa faminta que pesava apenas 20 quilos e tinha 1,20 m como eu, isso era muito difícil. Uma tarefa dura. Por eu estar em pele e osso, o saco arranhava minhas costas. E, às vezes, minha pele se abria e o sangue jorrava. Na manhã de 7 de março de 1994, quando eu tinha 14 anos, corri para um trem em movimento e pulei a bordo dele. O número do trem era 4031 e no vagão para qual eu pulei havia quase 60 toneladas de carvão. Havia muitos como eu, a bordo, carregando seus sacos com carvão. Com exceção dos olhos e dentes, o corpo deles estava coberto de... Enquanto trabalhava, eu ficava tonto porque não havia comido nada há dias. Planejei sair do trem enquanto ele entrava na próxima estação, mas eu dormir. Quando abrir meus olhos, eu estava deitado entre 2 linhas de trem. O trem passou por cima da minha perna esquerda. E ela ficou presa a meu corpo por apenas um tendão. O sangue jorrava, enquanto eu tomava fôlego. É difícil descrever o medo e a dor que senti naquele momento. Tentei parar o sangramento apertando minha perna, mas aí notei que 3 dedos da mão esquerda foram cortados. E também havia sangue jorrando. Eu clamei para minha mãe me salvar. Clamei pelo meu pai. Gritei o nome da minha irmã. A temperatura baixou de 0. Fez minhas feridas esfriarem muito e aumentar a dor. Minha irmã me encontrou, mas tudo o que ela pôde fazer foi colocar seu cachecol em mim e tremer de medo. Enfim, vários homens
Vieram e me levaram a um hospital local. Ainda me lembro claramente. Eu ainda sentia frio e estava com muita sede. Mesmo quando cheguei ao hospital. Lembro-me das ferramentas de cirurgia na sala. Não havia transfusão de sangue nem analgésicos. Ainda me lembro claramente do barulho da serra, cortando o osso da minha perna. E a vibração no meu corpo. Lembro-me da sensação quando um pequeno bisturi cortava o osso fragmentado. Lembro-me do barulho da bacia embaixo da mesa de cirurgia, enquanto meu sangue caía. Lembro-me do barulho enquanto cortavam a minha carne, e o barulho do tapa do médico, para forçar-me a ficar acordado quando eu desmaiava. Sem qualquer remédio ou anestésico. Fui mandado para casa, mas não tínhamos dinheiro para comprar nada. Foi mais difícil que a morte, tentar lutar e sobreviver a cada dia depois da cirurgia. Toda noite eu gritava de dor, falando por favor, me mate. Repetidamente, até cair no sono pela manhã. Senti-me culpado por comer a comida que meu irmão mais novo trabalhou tão duro para conseguir para mim. A Coreia do Norte estava mergulhada em fome e todos, exceto oficiais do governo, estavam passando fome. Meu irmão mais novo roubava restos de macarrão do lixo do mercado local. O dia inteiro, ele limpava-o e cozinhava-o. E sempre o dividiu comigo, colocando-o em minha boca. Jamais me esquecerei da gratidão que tenho por ele. E jamais me esquecerei do gosto daqueles macarrões que meu irmão roubava do lixo. Ele e minha irmã comiam grama e cogumelos enquanto eu me recuperava. E eles não haviam crescido. Por isso, eternamente, sinto muito. Quando chegou o verão, a carne ao redor de minhas amputações gangrenou. E com cheiro terrível pedaços do osso da minha perna atravessaram a pele inflamada. Por volta de novembro daquele ano, 240 dias depois do acidente, a dor diminuiu. Mas agora eu era um aleijado. Assim como aqueles que, infantilmente, eu provocava quando criança. Pensei que não havia futuro para mim. Não havia mais sonhos para viver. E por algum tempo, pensei em me matar. Eventualmente, sentia que não podia mais ser um fardo para minha família. Então, no ano de 2000, fui à China usando muletas em busca de comida e consegui alguns quilos de arroz. Enquanto estive lá, notei que os cachorros na China comiam melhor que minha família na Coreia do Norte. No meu caminho de volta para a Coreia do Norte, fui visto pela polícia local. Eles me prenderam e disseram: "Um aleijado inútil como você está constrangendo nossa nação." E por eu ter ido à China para pedir comida em minha condição, eu havia difamado e causado danos à dignidade do querido líder. Eles tomaram todo o meu arroz e me torturaram. Outra pessoa foi presa comigo, mas ela não sofreu tanta agressão quanto eu. Eles reservaram uma punição especial para pessoas inválidas. E isso foi o que mais me machucou. Essa injustiça me motivou a deixar a Coreia do Norte em 2006, usando moletas. Eu e meu irmão planejamos minha fuga. Antes de irmos, meu irmão e eu bebemos e fizemos piadas uns dos outros. E nos lembramos, conversando, com meu pai chorando. Quando nos abraçamos e choramos juntos, meu irmão e eu fomos ao norte, pro rio Tumen. Atravessando o rio, segurando minha muleta e batendo minha mão deficiente. Eu caí numa fenda no rio, e comecei a afundar e engolir água. Eu senti minha vida indo embora. Mas, bem na hora, meu irmão me viu, agarrou-me pelo cabelo e me carregou. Devo minha vida a ele.
Usando moletas, comecei uma jornada de 9.600 quilômetros, das florestas do sudeste da Ásia até uma rede de ferrovia chinesa abaixo do solo. Cruzei a China, fui de Laos a Mianmar, e parei na Tailândia. Eu tinha tanta dor que literalmente queria morrer. Eu rezei e jurei que trabalharia para ter certeza que ninguém mais viveria aquela experiência. Em julho de 2006 cheguei na Coreia do Sul. Meu grande sonho era ter prótese no braço e na perna. E a Coreia do Sul me deu. Eu queria compartilhar essa alegria com meu pai. Mais que tudo, eu queria trazer meu pai para esse grande mundo de alegria e ser um bom filho para ele. Em certa hora, pude fazer contato com pessoas de minha cidade natal, mas recebi a terrível notícia de que meu pai estava morto. Eu soube que, depois que meu irmão e eu escapamos, minha mãe e minha irmã também fugiram, e depois ele foi pego e detido. Os agentes queriam saber onde estavam seus filhos. Então, torturaram-no até sua morte. Foi dito que, como ele não tinha mais família, os oficiais o carregaram num carrinho de mão e o deixaram em nossa casa vazia. Apesar da deficiência que tive, realizei meu sonho do meu pai, que era de frequentar e ter uma educação universitária. Depois de chegar a um país livre, senti que era meu dever ser o porta-voz das pessoas sem voz da Coreia no Norte. Então, fundei um grupo chamado NAO, Action and Unity for Human Rights. Apesar do nosso pequeno escritório de uma sala, nos últimos 4 anos, resgatamos mais de 100 crianças norte-coreanas, deficientes e jovens mulheres refugiadas, da China e as trouxemos para a Coreia do Sul. O povo norte-coreano não tem internet. Então, enviamos mensagens de rádio com verdade, cultura e conhecimento. É muito importante falarmos ao mundo sobre o que acontece na Coreia do Norte. Mas é ainda mais importante contar aos norte-coreanos sobre o mundo externo, com mensagens externas chegando via rádio e pelos mercados negros. A Coreia do Norte está mudando. Hoje, estou aqui, vindo da beira da morte ao triunfo, contra todas as probabilidades. Estas são as muletas que usei para percorrer 9.600 quilômetros. Eu nunca as perdi. Para mim, simboliza que se pode conseguir qualquer coisa, sem desistir. Elas também foram feitas pelo meu pai, antes de morrer. Mais importante, digo-lhes que uma Coreia do Norte livre é possível com a ajuda de vocês. Se a buscarmos com muita determinação, por favor, ajudem-me e junte-se a mim. Por uma Coreia do Norte livre. Por favor, juntem-se a mim. Obrigado.